Nas profundezas da exuberante floresta amazônica, onde a natureza revela sua força e beleza, habita uma criatura lendária que protege as profundezas da mata, o Curupira. Com seus cabelos de fogo e pés virados para trás, o Curupira é guardião ancestral da floresta, conhecido por sua astúcia e por proteger os animais e as plantas. Em pequenas vilas ribeirinhas, a lenda do Curupira é transmitida de geração em geração. As crianças ouvem com atenção as histórias dos mais velhos, fascinadas pela figura misteriosa do protetor da floresta. Dizem que o Curupira possui o dom de se transformar em qualquer animal da floresta e que aqueles que se perdem em suas terras podem nunca mais retornar. Certa vez em março de 1985, intrigado pela lenda, um jovem aventureiro chamado Fernando decide desafiar os avisos dos mais velhos e adentra a floresta. Equipado com uma mochila e uma lanterna, ele se adentra nas profundezas da mata, desconhecendo os perigos que o aguardam. À medida que se aprofunda na mata, a sensação de isolamento aumenta, e a natureza parece mais viva do que nunca. Sons misteriosos ecoam pela floresta, e Fernando sente uma presença invisível o observando. Fernando então finalmente se perde e sente medo da presença obscura que ele sente olhar atentamente para ele como uma presa prestes a ser devorada. Perdido e amedrontado, Fernando grita por ajuda, mas a única resposta é o silêncio da floresta. A escuridão se intensifica, e a única coisa que toma conta de seus pensamentos nessa hora é em como sair desse lugar horripilante. De repente, uma criatura surge às margens do rio, com seus olhos brilhantes e uma aura poderosa. Fernando então fica paralisado de medo, e lembra da história de sua avó. Fernando, então arrependido, reconhece o Curupira à espreita, que apenas observa atentamente o jovem, enquanto por dentro, Fernando morre de medo e não sabe o que fazer. Indeciso, ele apenas fica paralisado. A criatura, que descobrimos ser o Curupira, com aparência angelical e cabelos de chama, começa a atrair sedutoramente o Fernando, com sua aparência bela e cabelos encantadores. Fernando então começa a se mover involuntariamente, como que por impulso. Mal sabia o Fernando que a criatura para a qual ele estava indo em direção, na verdade era um demônio da pior índole. O demônio então disfarçado de Curupira, na verdade era um ser predominante daquela mata, que há séculos habitava o local, e que por coincidência foi chamado de Curupira. À medida que Fernando se aproximava, sentia um calafrio na espinha, e o ambiente começava a ficar mais frio, como uma brisa no dia de inverno. A criatura então se aproximou de Fernando, e o olhou bem nos olhos. Fernando até então, não queria olhar nos olhos da criatura, mas eventualmente não resistiu. Então, Fernando olha nos olhos da criatura, e o que ele vê são olhos tão bonitos que parecem olhos de chama, vermelhos igual ao pôr do sol. Fernando então com medo, mas ao mesmo tempo encantado, tenta falar mas não consegue. Acontece que a criatura não lhe deu permissão para falar coisa alguma, porém a criatura o deixa sair. Intrigado, Fernando apenas deixa o local correndo mais rápido que já pode em toda a sua vida. Fernando acorda no outro dia tonto, não se lembra muito do que aconteceu. Para ele tudo pareceu apenas um sonho. Então Fernando vai seguir o seu dia normalmente, só que não. Fernando começa a se sentir mal logo que acorda, logo vai ao banheiro e vomita pois estava muito tonto, e o que ele vomita o surpreende. Fernando vê em seu vômito sangue e pedaços pequenos de madeira que parecem palitos, e logo depois ele se lembra de tudo vividamente da noite anterior. Ele lembra também das palavras proferidas pelo demônio da floresta. Foram simples e a princípio sem entendimento, mas ele conseguiu entender muito bem à medida que recobrava a memória.
Fernando então lembrou do pedido do demônio, que o pedia para trazer-lhe crianças. Desesperado e sem saber o que fazer, Fernando decide contar essa história para sua avó. E assim o fez, contou tudo para sua avó, inclusive o pedido do demônio para a avó. A avó então parou por alguns minutos e não disse nada. Fernando fica desesperado pois a sua avó não diz nada. Nessa hora ele percebeu que o que ele viu e fez não era normal, e então a sua avó diz o seguinte: Meu filho, primeiramente ore o Pai Nosso, o Credo e o Ave Maria 3 vezes, e depois faça o que eu irei lhe dizer. Fernando então, após escutar o que a avó lhe disse, se prepara para adentrar na mata no outro dia meia-noite. Mas essa parte da história fica para um próximo vídeo. Se inscreva no canal e espere pela próxima parte, ou procure nos vídeos. Até a próxima!